Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mais um dia estamos aí reunidos. Obrigado, Senhor. Mais um dia. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Agradeço a Deus mais um dia que estamos com mais uma live. Está aí a nossa irmã Mônica, nossa irmã Zumira. Pai do Senhor, Deus abençoe. A paz do Senhor, amadas irmãs. Que Deus conceda muitas bênçãos e venha conceder muita paz, muitas alegrias. A alegria do Senhor é a nossa força. E por isso sabemos que nele nós temos a vitória. Nós estaremos ainda aguardando mais um instante para que mais amigos, irmãos possam estar participando. É uma noite muito especial, onde o Senhor tem concedido uma palavra especial para o nosso coração. Ainda dá tempo para convidar o esposo, os filhos, a esposa, para poder estar participando e ouvindo uma mensagem de esperança. Uma mensagem que Deus venha impactar os nossos corações através da Tua palavra viva, através da Tua palavra poderosa. Deus abençoe a irmã Ana Paula, grandemente a sua vida, por estar aqui conosco também nessa noite. Você vai dando um like, vai compartilhando. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. São 22 horas e nós já estaremos iniciando orando, apresentando a sua vida no nome de Jesus. Deixa eu abaixar aqui o som. E que Deus conceda muitas bênçãos. Vamos apresentar a Deus a cada pedido de oração. Deus abençoe a irmã Luciana, que também está aí conosco. Que Deus conceda muita paz sobre cada vida. Conceda muitas bênçãos sobre toda a sua família nessa noite. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos essa noite. É mais uma noite, Senhor, reunidos em Tua presença. Visita-nos, Senhor, e nós seremos visitados diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha curar feridas, curar, Senhor, e trazer paz sobre o coração. Pai, visita cada lar nessa noite. Há muitos lares, Senhor, que estão passando por dificuldades, problemas emocionais. Que o Senhor venha curar todas as feridas. Visita, Senhor, aquele que encontra-se no leito de enfermidade, aquele que encontra-se entubado. Que o Senhor venha visitar nessa noite, trazer saúde, Senhor, sobre cada vida, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, que haja saúde, Senhor, saúde plena no casamento, saúde plena para os filhos e para as filhas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa no trabalho. Abençoa, Senhor, na caminhada, nessa jornada, Senhor, cristã diante de Ti. Guarda cada um que possa perseverar, Senhor, até que o Senhor volte. Ajuda, ó Senhor. Esforça aquele que encontra-se desanimado, encontra-se oprimido.
encontra-se triste, Senhor, visita nessa noite e traz, Senhor, a tua paz, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Nós estaremos orando também. A irmã Dalgina, ela pede oração pelo Ronaldo, pela a mãe, a Lázara e todas as crianças do mundo. Que nós vemos e estar orando pela vida de cada um orando pelo outro. É onde que nós entendemos que é o amor de Cristo, um orando pelo outro. Iremos louvar o Senhor com o hino número 126, a bem-aventurança do crente. A irmã Neide, Deus abençoe, a irmã Luciana, a irmã Kelly está conosco aí. Às vezes eu não consigo ver, eu vejo só os pontinhos, mas você pode mandando um oi aí que nós estaremos falando o seu nome. Amém? Cada um que está conosco aí. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Eu creio sim que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Que você possa estar atento, compreendendo o querer e a vontade de Deus sobre a tua vida. Amém? Diz assim, é o hino 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a luz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor.
e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero ainda agradecer a presença do irmão Tiago, da irmã Tamires, a irmã Neide. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa noite. A irmã Kelly, o meu benzinho está acompanhando hoje. Que Deus abençoe grandemente. Sempre é um prazer. Sempre será uma grande alegria. E mais ainda, uma satisfação falar do amor de Deus. Para que você possa falar, primeiramente, esse amor de Deus tem que estar dentro do coração. Tem que estar na nossa vida. Agradeço também estar nessa noite a Edna. Deus abençoe nossa irmã Edna em nome de Jesus. É uma alegria estar conosco aqui. Deixa eu pôr um hino que eu gosto muito aqui. E eu sinto uma alegria muito grande. Nós podemos estar aqui reunidos nessa noite. E gostaria de lhe convidar para você fazer uma leitura no livro do Antigo Testamento, livro de Jonas. E você é o nosso convidado nessa noite. É Jonas, capítulo 1, o versículo 3, a parte A. Nós iremos fazer a leitura da palavra. Jonas, capítulo 1, versículo 3, fala assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. O tema nessa noite, e Jonas fugiu. No meio de tanta história, eu acho que você já viu tantas pessoas fugirem de tantas e demais situações. Uns já fugiram do meio familiar. Outros já fugiram até mesmo de um trabalho. Outros fugiram até mesmo de aprender um pouco em uma escola. Tantas pessoas fogem de diversas situações. Mas eu quero falar em especial de um homem chamado Jonas, que ele era um profeta. Ele era filho de Amitai. Ele profetizava no Reino do Norte, em Israel. E Deus chamou ele. Mas o contrário disso, Jonas, ele fugiu do chamado de Deus. E é sobre isso que eu quero te convidar nessa noite, para nós falarmos sobre o tema E Jonas fugiu. O que acontece quando nós fugimos de uma situação? Às vezes nós temos diversas situações. Quando fugimos de uma situação, em primeiro lugar, nós não queremos assumir responsabilidade. Nós só fugimos de uma situação quando realmente não queremos assumir uma responsabilidade. Jonas não queria assumir aquela responsabilidade, porque ele foi chamado para pregar em uma cidade chamada Nínive. E Nínive era a capital da Síria. Imagina, era um dos piores inimigos de Israel. Talvez ele pensasse, bom,
não vou falar nada para eles. Não vou dizer nenhuma mensagem. Então somente Deus ele vai resolver esse problema para mim. Para Jonas era um grande problema. E para muitos dos filhos de Israel também era um problema. Os ninivitas. Porque eram pessoas muito violentas. Pessoas que agrediam. Pessoas que matavam. Eles não tinham nenhum tipo de misericórdia. Então Jonas, ele queria resolver para ele, segundo o coração de Jonas, era a melhor forma, era fugir. Às vezes nós achamos que a melhor escolha da nossa vida é fugir de uma determinada situação. Às vezes nós sabemos do problema que está acontecendo. E muitas vezes não queremos se envolver. Então começamos a fugir. E às vezes começamos a fugir até mesmo de Deus. E Jonas, ele começou a fugir de Deus. Imagina só uma pessoa fugindo de Deus. Talvez o homem consiga fugir do homem. Ele consiga até se esconder por um determinado período. Mas quando nós começamos a meditar no Salmo 139, ele diz: de onde me fugirei do teu espírito? O salmista, ele entendia que não havia como fugir da presença de Deus. E ele descreve no Salmo 139, de onde me fugirei do teu espírito? Se descer no mais profundo das águas, ali tu estarás. Quer dizer, ele entendia a onisciência de Deus. Onisciência é o poder de estar em todos os lugares. Deus, ele é o único onisciente. Deus, ele é o único onipotente. E Deus, ele é o único onipresente. É onde ele tem o poder de estar em todo lugar, de conhecer todas as coisas, ter ciência e conhecimento de tudo ao mesmo tempo. Nós já teríamos alguma e muita dificuldade. Por mais veloz que seja a internet, ela agora já chegou a 5G, com uma capacidade tão grande de memória, mas todavia não consegue armazenar ou passar todas as informações ao mesmo tempo. Existe um período, um instante, existe um segundo, um milésimo de segundo, onde em determinado momento a informação não é passada. Mas Jonas, ele fugiu. Quando fugimos, a segunda coisa, por que ou quando nós fugimos, é quando nós sentimos ameaçado. Às vezes sentimos uma determinada ameaça sobre a nossa vida e começamos a fugir. Eu não sei do que você tem fugido. Eu não sei em que momento, em que instante da sua vida você fugiu ou está fugindo. E nós fugimos quando nos sentimos ameaçados. E Jonas, ele estava sentindo muito ameaçado naquele momento. E ele começou a fugir. Às vezes, quando fugimos, perdemos algumas coisas em nossa vida. E muitas vezes não dá tempo nem de olhar para trás. Aquilo que estamos deixando para trás. Quantas pessoas que ao fugir deixaram tantas coisas importantes na sua vida. E quando pararam, porque há um momento em que aquele que está fugindo, ele vai parar. E quando paramos e deparamos com tantas coisas que ficou para trás. Em terceiro lugar, fugimos quando queremos prejudicar o nosso próximo. Imagina, Jonas queria prejudicar os nínivitas, aqueles habitantes que eles moravam em Nínive. Jonas, ele queria que Deus ele resolvesse aquele problema para ele.
Às vezes, há determinadas coisas que aparentemente é um problema, mas há coisas em que Deus não vai resolver, mas sim nós temos que resolver. Há coisas que temos que enfrentar. Há dificuldades que não dá para fechar os olhos. Há responsabilidades que não dá para virar as costas. Mas Jonas, ele realmente queria apenas fugir. A Bíblia diz que ele pagou o preço do navio. Talvez você já ouviu um ditado ou uma frase que determinada pessoa está pagando o preço. Vem daí. Jonas, ele pagou o preço e ele desceu para aquele navio. E ele começou a ter perdas na vida. Imagina quantas pessoas têm perdido tantas coisas. Pessoas que perderam familiares. Pessoas que perderam ente querido. Pessoas que perderam pessoas amadas. Porque um dia fugiu. Um dia não quis enfrentar. Um dia não colocou seu coração. E Jonas, ele não queria enfrentar nada. Ele queria apenas fugir. Talvez você colocou algo em seu coração de fugir, de abandonar, de deixar o lar, de deixar a família, de deixar os filhos, de deixar o emprego em uma determinada situação, em um determinado momento. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, não fuja. Esteja pronto. Porque Deus certamente lhe dará a orientação. Ele vai orientar a sua vida. Jonas, ao contrário disso, ele recebeu um chamado de Deus e ao invés de atender, ele começa a fugir. Ele desceu para Tarsis, depois para comprar uma passagem, foi para um navio, desceu para o profundo do navio e começou a dormir. Às vezes, quando nós não queremos enfrentar um determinado problema, a primeira coisa que fazemos é dormir. Nós queremos dormir para tentar esquecer, ou para tentar falar, bom, estou sonhando. E Jonas, ele foi dormir, o mar estava turbulento. O navio parecia que iria se quebrar, mas ele continuava fugindo. Algumas pessoas, os marinheiros, começaram a se perguntar para ele que no meio daquela tempestade, como podia uma pessoa dormir? Quando nós estamos fugindo, às vezes não se importamos com o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes o navio está se quebrando. Às vezes as pessoas estão se machucando. Às vezes as pessoas estão morrendo. E não se damos em conta com tudo isso. Quando fugimos de determinadas situações, em quarto lugar, nós deixamos de amar. Jonas, ele deixou de amar aquelas pessoas. No coração de Jonas, ele só tinha uma coisa: vingança. Ele queria que Deus julgasse aquelas pessoas, ferisse aquelas pessoas. E ele não tinha amor, não tinha compaixão. Às vezes, quando nós começamos a fugir, o nosso coração, ele parece que vai escapando esse amor. E quando nós fugimos de um relacionamento dentro do lar, muitas vezes começamos a perder o amor pela esposa, o amor pelo esposo, o amor pelos filhos, o amor pela família. Começamos a perder o valor e o amor pela própria casa.
E começamos a perder o valor, o amor. Desculpa. Perdemos esse amor de tal forma que deixamos de se importar com as pessoas. Deixamos de perceber o quanto as pessoas são importantes em nossa vida. Por menor que seja uma pessoa, ela é importante. Ou por maior que ela seja. E às vezes, quando estamos fugindo, nós deixamos de amar. Para Jonas, ele se importava apenas em fugir. E o amor foi fugindo também da vida dele. Quantas pessoas nós se deparamos que um dia tinha tanto amor e de repente perdeu-se esse amor. Casais que outrora eram tão felizes, estavam juntos. E de repente você recebe a notícia que fulano de tal separou-se. E muitas vezes se perguntamos, mas como isso aconteceu? E muitas vezes por que estamos fugindo? E quando fugimos, o amor vai se desaparecendo. O amor vai se acabando em nossa vida. E Jonas, a única decisão que ele tomou na vida dele, a princípio, era fugir de Deus. Nós vivemos em uma humanidade nas quais as pessoas estão fugindo de Deus. Estão fugindo de alguma forma ou outra. Fugindo de não querer mais buscar a Deus. Fugindo de não querer mais se aproximar-se de Deus. Fugindo de tal forma de não mesmo querer ler a própria Bíblia. Porque é na Sagrada Escritura onde encontramos a história de Deus em nossa vida. O quanto Ele nos amou. E muitas vezes nós deixamos disso. Porque estamos apenas fugindo. Em segundo tópico, eu faço uma pergunta para você. Por que fugimos de Deus? Qual é a razão de fugir de Deus? Em primeiro lugar, porque sabemos que Deus irá fazer primeiro a sua vontade. Às vezes nós fugimos de Deus porque sabemos que Deus, Ele vai fazer a sua vontade em primeiro lugar. Lembra quando você ora ao Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Imagina, seja feita a tua vontade. Imagina você agora se defrontar com Deus, que Ele vai fazer em primeiro lugar a vontade dEle e não a sua vontade. E às vezes nós fugimos de Deus porque queremos que Deus faça a nossa vontade. Que Deus faça exatamente aquilo que nós queremos. Mas Deus, Ele sabe o que é de melhor na sua vida. Jonas, ele estava fugindo porque ele queria exatamente que Deus fizesse a vontade dele e não a vontade do próprio Deus. Quantas coisas nós queremos que Deus ele faça em nossa vida? Quantas coisas que nós queremos que Deus faça na vida de outras pessoas? Muitas vezes as pessoas estão doentes, estão enfermas. O nosso desejo seria que as pessoas se levantassem, as pessoas se curassem. Eu já presenciei Deus curando tantas pessoas. Já presenciei na minha frente Deus fazendo tantos milagres. Mas nas últimas semanas, eu me confrontei com... Era um aluno meu, o Alexandre.
E eu orava tanto, falava, Senhor, dá saúde para ele. O meu coração, não só para o Alexandre, mas tantas outras pessoas que nós oramos. E de repente recebemos a notícia em que morreu, em que partiu. E às vezes nós falamos, mas Senhor, tu não ouviste a minha voz, não ouviste a minha oração. Porque em determinado instante nós esquecemos de falar com Deus, dizendo, Senhor, esta é a minha vontade. Mas faça primeiro a tua vontade. O Senhor tem o de melhor para mim. O Senhor tem o de melhor para aquele e para aquela. O Senhor tem o melhor. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes não compreendemos qual é a vontade de Deus. E muitas vezes nós entramos em confronto com o próprio Deus. Por que fugimos? Muitas vezes fugimos porque o nosso ego será ferido. O ego de Jonas, ele foi totalmente ferido. Porque ele queria aquilo, ele queria que Deus agisse daquela forma e não diferente. O ego dele foi muito ferido. Primeiro, ele era profeta. E um grande profeta, Jonas. A ponto que Jesus, ele menciona Jonas no Evangelho de Mateus. Que Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia. O próprio Jesus citou isso. Se ele fez menção, porque é um grande profeta, ele não deve ser desmerecido. Mas, no entanto, Jonas, o ego dele estava sendo ferido naquele momento. E às vezes o nosso ego, ele é ferido de tal forma, o nosso querer é ferido de tal forma, que não aceitamos. E muitas vezes queremos que deixamos por instante que a revolta, mágoas, determinados sentimentos invadam o nosso coração. Abrimos a porta para isso. E Jonas, ele queria apenas uma vingança. Uma vingança com o povo de Nínive. Por que fugimos? Fugimos da responsabilidade do chamado de Deus. Talvez até aqui você tenha meditado o quanto você tem fugido de Deus, fugido do chamado de Deus. E às vezes nós queremos passar para outras pessoas. Você lembra de Moisés? Moisés, quando foi chamado por Deus, ele logo foi falando, Senhor, eu sou um homem de palavras pesadas. Ele não se achava capaz. Ele também se achava-se com grande dificuldade de oratória. E Deus, ele entendeu o que Moisés estava falando, a ponto de dizer para ele, ora, você está falando do teu irmão Arão. Eu já dei ordem para ele te encontrar no deserto. Deus sabia que sobre a dificuldade de Moisés. Ele era um grande homem. Tinha muita fé. Mas ele tinha dificuldade para falar. Sabe que Deus, ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as fraquezas. E conhece as dificuldades. Às vezes nós se encontramos como
super pessoas. Achamos que jamais podemos ser feridos. Achamos que nada pode acontecer conosco. Pode acontecer com outro, mas conosco não. Mas esquecemos que somos pó e cinza. Esquecemos que temos a dependência de Deus. Esquecemos que precisamos de Deus todos os dias. Esses dias, essa semana mesmo, eu estava comentando que nós não damos um passo aqui em casa sem antes falar com o Senhor. Se nós saímos para a rua para fazer uma compra, antes de fazer a compra, nós oramos. Antes de ir para o trabalho, nós oramos. Se saímos do trabalho e nós voltamos para casa, oramos, continuamos orando. Oramos em todo momento. Porque nós temos a dependência. Essa semana eu fiquei muito feliz com uma senhora na empresa que falou, olha, eu fui fazer uma compra e eu ouvi quando você me falou e eu orei, pedi a Deus que abençoasse aquele dinheiro. E ela me disse assim, você sabe, Carlos, que deu exatamente a quantia do dinheiro para eu poder fazer a compra. E se alegramos naquele momento. Porque eu pude observar o quanto que Deus ele cuida, ele provê. Por menor condições financeiras que tenhamos. Uma coisa certa, ele cuida. Mas o que não podemos fazer é fugir de Deus. Mas talvez nós começamos a se perguntar para nós mesmos. O que acontece quando fugimos de Deus? A primeira coisa, quando nós fugimos, nós somos atraídos para fazer o mal. Imagina, Jonas, ele foi tão atraído para fazer o mal, porque estava fugindo de Deus, que ele não queria entregar uma mensagem. Ele não queria falar de coisas boas para aquelas pessoas. Porque ele estava apenas fugindo. Quando nós fugimos, não temos tempo para parar, para ouvir as pessoas. Quando fugimos, não temos tempo para ver o que está acontecendo. E Jonas estava assim. Quando fugimos, não percebemos que tem tantas pessoas ao nosso redor. Não percebemos porque na cidade de Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. Elas não conseguiam discernir nem a mão esquerda para a direita. Elas não entendiam. Elas faziam mal, mas por inferência. Elas não compreendiam o porquê eles estavam fazendo aquilo. Mas precisava alguém falar para eles. Eu me lembro de uma ilustração de um pai que falava para o seu filho: filho, não fique na esquina. E aquele menino, às vezes ele ficava na esquina brincando com os outros meninos. E quando ele chegava em casa, o pai batia muito naquela criança. Depois de ter apanhado tanto, um dia, aquele menino fez uma pergunta para o seu pai: pai, por que você me bate tanto? E aquele pai respondeu para ele: porque você está na esquina. E ele perguntou para o seu pai: o que é esquina? Ele não sabia o que era. Às vezes, acontecem determinadas coisas porque alguém não está sabendo. Aquelas pessoas que moravam em Nínive, elas não sabiam. Elas não tinham conhecimento da verdade. Elas nem conheciam a Deus. Elas queriam apenas uma chance, elas queriam apenas uma oportunidade.
Elas queriam que alguém falasse alguma coisa boa para elas. Mas Jonas estava longe. Ele estava ocupado em fugir diante de Deus. E às vezes o nosso coração se endurece a tal ponto de não ter mais sentimento real. E ele não tinha mais nenhum sentimento. Deus deu ordem para que aquele grande peixe vomitasse a Jonas. E Jonas começou a pregar caminho de 3 dias na cidade. E as pessoas se arrependeram. Só que Jonas, ele subiu e ficou olhando para ver o que iria acontecer com a cidade. Ele estava olhando de longe. O coração dele queria apenas que Deus vingasse aquela cidade. Mas do contrário disso, houve um arrependimento. As pessoas mudaram de vida. O rei desceu daquele trono dele. Ele se humilhou. Mas Jonas, ele continuava olhando. Quantas pessoas que continuam olhando sem se preocupar com que Deus pode mudar a situação. E Jonas, ele fez uma cabana. Ele ficou ali deitado. Ficou apenas observando o que iria acontecer. Mas, quando ele está ali, Deus faz nascer uma bolboreira. Fez sombra para ele ficou muito feliz. Imagina só, as pessoas, quando elas fogem, elas não têm noção da perda de valores. Elas trocam coisas por pessoas. E Jonas, ele ficou feliz com uma planta. Ele estava feliz com uma planta, mas não estava feliz com as pessoas. Jonas, ele se alegrou com uma planta que ele nem trabalhou para plantá-la. Ele nem trabalhou para que aquela planta crescesse. Ele nem cavou, ele não semeou, ele não fez nada. Mas o coração dele se alegrou com uma planta. Quantas pessoas que trocaram os valores se alegra com o automóvel? O automóvel tem mais valor do que pessoas. A casa tem mais valor do que pessoas. A roupa tem mais valor do que pessoas. Os seus bens têm mais valor do que pessoas. E Jonas, ele se alegrou com uma planta. Ele se alegrou com algo que não lhe custou nada, nenhum tipo de sacrifício. E ele estava feliz com aquilo. Mas Deus fez com que um grande verme ferisse aquela planta e ela morreu. E Jonas foi ferido devido ao sol estar tão quente que ele pediu a morte. E Deus falou, mas Jonas, é acaso correto você pedir a morte por causa de uma planta, mas não ter misericórdia de pessoas? Estamos vivendo em uma sociedade onde as coisas tomaram o lugar de pessoas, onde as coisas são mais importantes. Às vezes o cachorro é mais importante. Hoje em dia um cachorro ele é mais cuidado do que pessoas. Quando nós olhamos situações de pessoas, nós vemos tantas pessoas. Pessoas sem paz, pessoas sem alegria. Pessoas esperando por uma palavra, uma mensagem sua. Mas elas não conseguem ouvir. Porque você está fugindo. Pessoas não conseguem ouvir um conselho seu.
Porque você continua fugindo. Pessoas não conseguem receber um abraço seu, porque você está fugindo. Pessoas que queriam apenas ouvir uma palavra, mas não pode. Porque você está ocupado demais com coisas e não por pessoas. E quando nós fugimos, perdemos a noção do valor das pessoas. Nós deixamos com que os objetos eles tomem o primeiro lugar da nossa vida. Que os objetos se tornem-se tão importantes ou mais importantes do que a vida de pessoas. Há pessoas que estão em uma busca, estão fugindo de Deus, mas ao mesmo tempo estão buscando por coisas. Vou te dar um exemplo. Querem cremes como na Europa, que usam plasmas. Cremes tão bonitos para deixar a pessoa elegante, mas são retirados de crianças. Imagina só. Pessoas essas que não se importam com que uma criança venha a morrer. O importante é que vai gerar produtos. Ou quando nós olhamos para determinados países que fazem acepção de gênero, quando nasce uma menina, para eles é ruim. Então abandonam nas calçadas as meninas. Se for homem, será muito bem-vindo. Porque houve uma troca de valores. E quantas pessoas perderam os valores? Porque trocaram objeto por pessoas. Talvez você esteja ainda fugindo de Deus. Fugindo de tal forma que o teu lugar hoje, o lugar de Deus foi substituído por objetos. E é uma busca insaciável hoje em objetos de tal forma que o reino de Deus está passando longe. Porque continua fugindo. E fugimos. Fugimos porque nós se achamos autossuficientes. Se achamos capazes de tudo. Nós fugimos porque nós achamos que podemos resolver tudo em nossa vida. E muitas vezes não precisamos de Deus. Mas eu quero lhe convidar nessa noite. Não fuja de Deus. Não fuja dele. Mas que você possa convidar a ele. Fale a mensagem que Deus colocou no seu coração. Ela está no seu coração. Alguém precisa ouvir uma mensagem. Talvez ela esteja tão perto de você. Uma pessoa que esteja trabalhando do seu lado. Uma pessoa que até mesmo no esporte, no momento de um futebol, alguém precisa ouvir uma mensagem. Eu te convido. Não fuja mais. João 3,16, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Deus ele não fugiu da responsabilidade de entregar o seu filho, o seu único filho, Jesus. Ele não fugiu dessa responsabilidade. E nem Jesus, ele fugiu da cruz, porque ele estava olhando para mim e para você. Ele sabia dos nossos erros, das nossas falhas. Ele sabia o quanto, em algum determinado momento de nossa vida, seríamos ingratos a ele. Mas assim mesmo, ele não fugiu. Ele carregou a sua cruz. Ele foi levado para fora da cidade. E ele foi julgado
Ele foi crucificado. Mas com tudo isso, ele continuava a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não fugiu. Eu te convido para que você não venha fugir mais de Deus. Em Jonas capítulo 1, versículo 1, e Deus, ele chamou a Jonas, falando: Jonas, filho de Amitai, você não precisa mais fugir de diante de Deus. Você pode aceitar o chamado de Deus na sua vida. Talvez você possa dizer: mas eu não sei o que fazer. Eu não sei nem como fazer. Basta apenas uma única coisa: você aceitar o chamado de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Me lembro do fundador da PEC. Ele aceitou o chamado de Deus com 65 anos de idade. E Deus fez tantas maravilhas através de um homem já de idade avançada. Ele aceitou o chamado de Deus. E surgiu o ministério APEC, Aliança em prol das crianças cristãs. Um único homem. Você é jovem. Você pode aceitar o chamado de Deus. O campo, ele é muito grande. Há muitas pessoas que estão aguardando por uma mensagem. Muitas pessoas estão aguardando por uma palavra. Muitas pessoas estão aguardando por um abraço. Talvez você possa dizer: mas eu tenho levado um pão, um café, uma roupa. Mas tudo isso vai passar. Você tem algo mais importante do que isso. Não que isso não seja, mas há uma prioridade. E a prioridade é a palavra que está no seu coração. Você pode dizer para essas pessoas o quanto Deus ele ama, o quanto Deus pode mudar a vida. Não faça como Jonas, que ele se importou com uma planta. Ele chorou por uma planta, mas ele não chorou por pessoas. A sociedade em que estamos vivendo hoje, as pessoas choram por animais. As pessoas choram por um celular, mas não conseguem chorar pelo aquele que está clamando, pelo aquele que está esperando do outro lado, pelo aquele que está dizendo: passa para cá e nos ajuda-nos. Não consegue chorar. Que o seu coração possa aceitar o chamado de Deus. Que você possa aceitar de tal forma a não fugir mais. Não fuja da presença de Deus. E que você hoje possa aceitar o chamado de Deus na sua vida. Se Deus ele te chama, é porque ele confia em você. Se Deus ele está te chamando, é porque ele sabe que você é capaz. Se Deus ele te chama, ele vai lhe dar habilidade, ele vai lhe dar capacidade, ele vai lhe dar entendimento. Aceite o chamado de Deus. Não fuja como Jonas. Jonas ele fugiu. Porque ele queria apenas que aquelas pessoas morressem. Ele queria fugir de uma responsabilidade. Não fuja da responsabilidade. Talvez alguém na sua família que esteja precisando de uma palavra. E você é a pessoa mais próxima dela. Levanta. Estenda as tuas mãos.
e ajude nesse momento. E aceite o chamado de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que a graça de Deus seja sobre a tua casa, a tua família. Jonas fugiu. Mas eu sei que você não vai fugir do chamado de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós iremos orar e eu quero te agradecer por esses instantes. Eu quero agradecer pela sua vida. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem para você meditar. É uma mensagem para você aplicar na sua vida. É uma mensagem de mudança. Você é a mudança. Você é a pessoa que Deus escolheu. Porque há muitos chamados, mas poucos escolhidos. E você está no meio desses escolhidos de Deus. Aceite o chamado dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer neste momento pela vida de cada um dos amados, das amadas que estão nessa noite ouvindo uma mensagem de esperança. Não permita, Senhor, que venhamos fugir da tua presença, fugir do teu chamado, mas que possamos aceitá-lo e fazer a tua vontade, Senhor, enquanto é tempo. Ajuda-nos, Senhor, para que não venhamos trocar objetos, trocar coisas por valores imensuráveis, que são vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, que venha aceitar, Senhor, o chamado de cada um, Senhor, nessa noite, que ouvir a tua palavra, Senhor. Usa cada um para falar do teu amor, para falar da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a cada um que participou nessa noite. Que você possa dar um oi aí para me ver o teu nome, a irmã Mônica, a irmã Zumira. Deus abençoe a irmã Neide, a irmã Tamires. Deus abençoe a sua vida, a irmã Luciana. Deus abençoe grandemente você nessa noite. Pastor Samuel está conosco aí. A minha esposa, Benzinho. Deus abençoe grandemente a irmã Dalgina. Grandemente abençoe a vida de cada um de vocês. E que não esqueça o chamado de Deus. Deus te chamou, mas Ele confia em você. Deus abençoe grandemente algum irmão, irmã, amigo que está aí conosco, que eu não estou vendo aqui o nome, mas que Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Nós amamos vocês, a cada um de vocês, de todo o coração. A irmã Elze Maria, Inácio, Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão e consolação com o Espírito Santo seja com todos nós desde hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe o irmão Carlos Alberto, a irmã Kelly, são bastante saudades. Deus abençoe o pastor Nilson, a toda a família. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós sentimos muita saudade, todos os amados irmãos, amigos, de podermos estar mais juntos. Mas nós sabemos que esse período certamente vai passar. E nós poderemos, no momento de Deus, estarmos todos juntos no nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor. E tenha um bom final de semana na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande beijo.
Deus abençoe. A paz do Senhor.